Bom dia. Eu vou fazer o exercício 2, tá bom? Da lista. E só para começar aqui os conceitos para vocês entenderem o que é o exercício 2. O exercício 2, ele trata de equilíbrio do ponto material. Então, sempre que a gente fala de equilíbrio de um ponto, a gente fala de movimentos de translação, ou seja, movimentos no eixo do x e movimentos no eixo do y que estão impossibilitados. Então, o ponto está parado. Então, para um ponto estar parado, então vamos supor, eu tenho um ponto e nesse ponto estão aplicadas forças. Então, eu tenho uma força para o lado de cá, uma força 1, e tem uma força para o lado de cá, uma força 2, certo? Se a força 1 for de 100 kN e a força 2 for de 50 kN, por exemplo, esse corpo está em movimento, né? Então, esse corpo está andando, esse ponto está andando para a direita. Por quê? Porque as forças não estão equilibradas, tá? Então, aqui existe uma força resultante, né? Buscando no conceito lá anterior. Então, aqui existiria uma força resultante de 50 kN se deslocando para a direita, tá bom? Isso aqui é o movimento. Quando a gente fala de estática, equilíbrio de um ponto, então nesse caso aqui, para isso estar em equilíbrio, deve surgir, né? Para que isso fique em equilíbrio, eu tenho que ter uma outra força aqui aplicada no ponto, uma força F3 de 50 kN, certo? Então, essa força F3 vai estar aplicada nesse ponto também. Então, 50 mais 50, 100, 100 contra 100, pronto, o ponto está em equilíbrio. Então, o somatório das forças no ponto é quanto? Vai ser menos 50, mais 100. Então, o somatório das forças em um ponto, nesse ponto, no eixo do x, eu posso até colocar aqui, é igual a zero. Então, para um ponto estar em equilíbrio, o somatório das forças, tanto no eixo do x quanto no eixo do y, precisa ser zero, tá bom? Então, aqui eu poderia ter outras forças, poderia ter uma força no eixo do y de 200 para cima. Precisa surgir aqui, né? Precisa ter também, para esse ponto estar em equilíbrio, uma força de 200 para baixo. Então, nesse caso, o somatório das forças no eixo do y, ele é igual a zero, ó. Menos 200, desculpa, mais 200 menos 200 igual a zero. Então, para um ponto estar em equilíbrio, somatório das forças em x tem que ser igual a zero e somatório das forças em y precisa ser igual a zero. Isso para um ponto, tá bom? Próxima aula a gente vai ver para um corpo. Mas para um ponto, isso aqui é o necessário. Bom, o exercício 2, então vou trocar a folha aqui. O exercício 2, ele dizia que... Dá para ver aí? Sim. Então, na figura ao lado, o tubo é suportado por A por um sistema de 5 cordas. Determine a força em cada corda para a condição de equilíbrio. Então, eu tenho aqui 5 cordas que estão suportando aqui um cilindro. Aqui dá o ângulo 60 graus. Aqui dá os lados de um triângulo, que é 4, 3, 5. Hipotenusa é 5, um cateto é 4 e o outro cateto é 3. E diz que o peso desse elemento aqui, a massa, é de x mais 20. Onde o x, cada um tem o seu. Eu vou adotar x igual a 44. Cada um adota o seu aí, tá bom? Então, a massa desse corpo é 44 mais 20, 64 quilos. O peso é 64 vezes 9,81.
Então, o peso é igual a 627,84 newtons. Tá? 9,81, aceleração da gravidade. Bom, aqui eu tenho dois pontos, o ponto A, o ponto E, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Tá? Então, eu vou estudar, nesse caso aqui, dois pontos, o ponto A e o ponto D, tá bom? O exercício quer as tensões em cada corda, tá bom? Então, a gente vai fazer o estudo no A. Então, a gente vai pegar o A e vai tirar o A e vai botar ele aqui. Então, ó, no A. E aí, eu vou desenhar aqui no A as cargas que estão atuando nele. Então, eu tenho aqui essa carga de 627,84. Tenho aqui T, A, E. Corda é sempre tração, gente. Então, as setas estão sempre apontando para fora. Uma corda, ela nunca vai estar trabalhando a compressão, sempre a tração. Ó, uma corda sempre trabalhando a tração, porque se ela tiver a compressão, ela não vai estar sendo solicitada, tá bom? Então, cordas, cabos, sempre tração. Então, a seta sempre vai estar saindo, puxando, tá bom? E aqui eu tenho T, A, B, que tá aqui com uma inclinação de 60 graus. Como eu acabei de falar, toda vez que a gente estuda equilíbrio de um ponto, o somatório das forças no eixo do X tem que ser igual a zero, se o corpo está em equilíbrio, e o somatório das forças no eixo do Y também precisa ser igual a zero para o corpo estar em equilíbrio. Essas são as duas equações. Aqui eu tenho três forças, uma força vertical, que vai estar no Y, uma horizontal, que vai ter no X, e essa TAB que tem o quê? Duas componentes, uma componente no eixo do Y e uma componente no eixo do X. Certo? Então, sempre que eu tenho uma força inclinada, eu tenho duas componentes. Então, vamos fazer essas componentes aí. Eu tenho o TAB X e eu tenho o TAB Y. Bom? TABX e TABY é o TAB vezes alguma coisa. Vou olhar para o meu exercício. O ângulo de 60 está entre a força e o eixo do X. Então, ele está colado no eixo do X. Então, aqui é cosseno de 60. Se aqui é cosseno, aqui é seno. Ok? Bom, então agora eu vou montar essas equações aqui de equilíbrio e já vou descobrir as trações dos cabos. Então, vamos lá. Primeiro que eu vou fazer o somatório das forças no eixo do Y. Por quê? Porque eu tenho aqui já um valor de força e aí eu já vou encontrar o TAB. Então, eu vou botar aqui uma. Então, que forças eu tenho atuando no eixo do Y? Lembrando que positivo para cima e positivo para a direita. Tá bom? Todas as forças que forem para cima eu considero positiva e todas que forem para a direita positiva. Então, que força eu tenho em Y? Eu tenho para cima TAB Y, que é esse aqui, ó. E TABX aqui. Então, TABY para cima. E menos 627,84, menos porque tá para baixo. Isso aqui tudo é igual a zero. Então, TABY é o TAB vezes o seno de 60 graus é igual. Esse aqui tá negativo, né? Menos, passa para o outro lado positivo. TAB 627,84 divididos pelo seno de 60 graus. Então, TAB vai ser 724,967 newtons. Atenção aqui, pessoal, tem alguns alunos que eu estava corrigindo a lista, que o seno, adotem todos os valores das casas da calculadora, tá bom? Quando vocês botarem lá, divide pelo seno, não substitui esse seno aqui por dois números depois da vírgula só.
porque isso dá bastante diferença no resultado. Então, peguem o 627 e dividam por seno de 60 na calculadora, tá bom? Ok. Achei o TAB, agora eu vou fazer o somatório das forças em X. Que força eu tenho em X? Eu tenho menos TABX, menos, tá apontando para a esquerda, ó, tudo que tá apontando para a direita é positivo, mais TAE, isso aqui tudo é igual a zero. Então, quem é TABX? É o TAB, vezes o cosseno de 60, mais o TAE, igual a zero. Então, TAE, esse aqui passa para o outro lado. O TAB eu encontrei aqui, então coloco esse valor aqui. 362,484 newtons. Ok? Bom, então já descobri dois valores. Descobri TAE, tá aqui, e descobri o TAB. Agora eu vou passar para o NOB. NOB. O NOB, eu tenho esse aqui, que é o TBD, e tenho esse aqui, sempre tração, tá? Ó, TBA, que é igual ao TAB, tá bom? É a mesma corda. Então, a tração que eu tenho daqui para lá é a mesma, a corda tem a mesma solicitação. E aqui também é de tração, sempre tração. Então, aqui, TBC, ok? Mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Então, esse ponto B tá em equilíbrio. Então, aqui eu tenho 60 graus, né, ó. Aqui eu tenho 60 graus. Aquele ângulo lá, ó, o triângulo, ele tá assim, ó. 4, 3, 5, tá? Então, vocês podem trabalhar tanto descobrindo o ângulo aqui, ou trabalhar com as relações trigonométricas. Então, por exemplo, se eu fizer esse ângulo aqui, ó, ângulo θ. Seno de θ é igual a cateto oposto, 3, divididos por 5. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente, divididos por 5. Então, eu trabalho com essas relações aqui, na hora de fazer a decomposição, 3/5 e 4/5, ou eu descubro o ângulo, que também pode ser por qualquer uma dessas relações. Então, esse ângulo aí, 4/5, segunda função, cosseno, 36,86. Tá bom? Bom, agora eu vou fazer aquilo lá. Então, eu vou fazer primeiro o somatório das forças em Y igual a zero. Por quê? Porque eu tenho duas forças em Y. Eu tenho a componente do TAB Y, que tá aqui, ó, sempre seta embaixo de seta, ó, seta com seta. E eu tenho o TAB, TBD X, TBD Y. Bom, então vamos lá. Posso fazer aqui, se vocês quiserem também, as componentes, ó. TBD Y, TBD, TBD X, TBD. Ó, esse ângulo de 36 tá aqui, ó. Θ. Então, tá entre a força e o eixo do X, então, ele é cosseno para X. Se ele é cosseno para X, ele é seno para Y, tá bom? Então, eu posso pegar, tanto colocar esse 36 aqui, ou utilizar 3/5 e 4/5, ó, porque seno de θ é 3/5, tá bom? Ou eu coloco o 36 aqui no lugar do θ e faço 36,86 graus seno. Então, vamos lá. Somatório das forças em Y igual a zero. Quem tá em Y? TBDY para cima.
mais, então, né? E menos TBAY, ou TBA, né? Y. Isso aqui tudo é igual a zero, não tem mais nenhuma força em Y. Então, TBDY é igual ao TBAY. TBD vezes, quem é TBDY? TBD vezes o seno de θ. TBAY, 724,967. Vezes TBAY, seno de 60. Certo? Ó, tá aqui, ó. Então, TBD é igual a 724,967 vezes o seno de 60, divididos, esse seno passa para o outro lado dividindo, de 36,86 graus. Fazendo essa conta, eu chego que TBD é 1046,398 newtons. Ok? Agora, eu faço o somatório das forças em X. Somatório das forças em X igual a zero. Quem é que faz força em X? Eu tenho menos TBC, que eu quero descobrir, mais TBDX, mais TBAX, isso aqui tudo é igual a zero. Então, menos TBC, mais TBDX. Quem é TBDX? É o TBD que vem dali, vezes X, cosseno de 36,86, mais TBA, X, cosseno de 60. Isso aqui tudo é igual a zero. Então, menos TBC, vou jogar o TBC pro outro lado, então ele vai ficar positivo, para já dar a resposta dele. TBC é igual. No lugar de TBD, eu coloco esse valor, no lugar de TBA, eu coloco esse valor, e vou chegar que TBC é 1018,36 newtons. Pronto, ó. 1, 2, 3, 4 cabos. Encontrei as trações em cada cabo.